noite a todos. Mais uma vez aqui, com imensa satisfação, levamos o programa Direito em Sua Casa, com temas que sempre trazem algum tipo de inquietação da sociedade, para que o povo possa também ter acesso a algum tipo de informação que não é informação do dia a dia, que diz respeito ao direito, mas que afeta de forma geral todas as pessoas. E não é sem motivo que a gente traz aqui a doutora Mariane Josviak, procuradora do MPT, desde o ano de 1993, à frente, portanto, da defesa dos interesses difusos, dos interesses coletivos das categorias e dos trabalhadores também individualmente, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, na área de concentração do Direito Cooperativo e Cidadania, formado em Direito pela Unicuritiba, também teve passagens na carreira pública pelo TRE e pelo TRT, e hoje ela está, portanto, como eu disse, desde o ano de 1993, no Ministério Público do Trabalho. A doutora Mariane já foi coordenadora nacional da área de infância no MPT, de 2008 a 2010, a informação que eu tenho aqui, e até 2016, portanto, até recentemente, a doutora Mariane ela esteve à frente da gerência da aprendizagem profissional, o que trouxe grande bagagem para ela estar falando para nós desse tema também. E ela também esteve participando do Acordo de Igualdade de Inclusão Social por Etnia, Gênero, e vai falar um pouquinho para a gente, uma conversa bastante informal, sobre os desafios do MPT e de que forma que o MPT atua junto à sociedade, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida, mas sem qualquer tipo de errar na opinião, o MPT atua fortemente na sociedade, e a doutora Mariane vai nos trazer hoje, nesse bojo, algumas informações. Boa noite, doutora Mariane. Boa noite. Doutora Mariane, a gente gostaria de trazer para o nosso telespectador algumas informações, primeiramente, de uma forma bem simples, como que o MPT atua dentro das suas prerrogativas e que forma que os trabalhadores que estão nos assistindo, as famílias, podem saber como recorrer ao MPT e quais suas funções. Certo. O Ministério Público do Trabalho atua no Paraná, através da 9ª Região, e a nossa prioridade é o atendimento a denúncias coletivas, difusas e individuais homogêneas, em diversos temas. Para tanto, nós temos coordenadorias, algumas já citadas pelo Dr. Marcelo, que é a Cor de Infância, que é na área da infância, a Cor de Igualdade na área da pessoa com deficiência, gênero, etnia, discriminação em geral, a coordenadoria também do meio ambiente do trabalho, quando tem irregularidades trabalhistas do ponto de vista ergonômico, a coordenadoria também de fraudes trabalhistas. Então, são diversas coordenadorias que atuam para fazer com que o trabalhador possa ser atendido quando verificar na sua empresa que está ocorrendo algo em desconformidade com a legislação trabalhista. Então, nós podemos citar questões como não pagamento coletivo, muitas vezes, de salários, atraso salarial, demissão em massa, às vezes até o FGTS que não está sendo recolhido num determinado momento, apesar da Caixa Econômica atuar. Muitas vezes há denúncia nesse sentido. Máquinas que podem ser perigosas à saúde do trabalhador, ou muitas vezes quando acontece um acidente de trabalho com morte ou que ocasionou alguma lesão ao trabalhador, também vem denúncias nesse sentido. E muito do ponto de vista social também, a pessoa com deficiência que não consegue o trabalho, o adolescente, o jovem que poderia ser aprendiz, então atuamos com instituições sem fins lucrativos, também acaba sendo muito social. E o trabalhador, ele pode sim recorrer ao Ministério Público do Trabalho, inclusive nós temos a possibilidade de denúncias dentro do nosso site, e também recorrer à Superintendência Regional do Trabalho, que o nosso objetivo é atuar sempre em prol deste trabalhador. Nós temos também o trabalho escravo, a coordenadoria CONAET, que investiga trabalho escravo. Perfeito, doutora Mariana. Então, assim, só para a gente entender um pouquinho mais dessa dinâmica do MPT, que é um assunto que causa bastante curiosidade, inclusive, porque as pessoas, é muito pujante, é muito importante esse trabalho do MPT, e até para as pessoas saberem de que forma
atuar, de que forma abordar a atuação, a SRTE, aonde começa o trabalho da SRTE, de que forma que ele auxilia vocês e como que as pessoas sabem se tem que procurar primeiro a SRTE e depois o MPT, ou pode procurar o MPT antes da SRTE, se uma coisa exclui a outra. Como que funciona isso? Pode ter denúncia anônima? Pode um trabalhador individualmente procurar? Pode um trabalhador fazer a denúncia no site da PRT9 da 9ª Região. Não precisa ser distinto, não ser isolado, ele pode tanto ao mesmo tempo fazer na SRTE quanto na Procuradoria, ou o contrário, o nosso formulário de denúncia já diz, fez a denúncia na SRTE, nós perguntamos isso, porque daí eles vão investigar também lá. Normalmente respondem não, fazem só em um órgão. Se feito para nós podemos encaminhar também para a SRTE investigar aquela situação denunciada, porque os auditores do trabalho vão até lá. Muitas vezes o próprio procurador pode ir também fazer a inspeção. E dentro dos nossos quadros nós temos também o pessoal de engenharia e médicos do trabalho, que também fazem as perícias de engenharia e medicina. Então, muitas vezes a gente não recorre a SRTE, pede que seja feito lá dentro. E às vezes há um pouco de confusão também, eu gostaria de tratar rapidamente desse tema, entre nós e o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério Público do Trabalho é um órgão que objetiva a defesa da sociedade, da ordem jurídica, democrática e social. E nós não pertencemos ao Poder Executivo como o Ministério do Trabalho, que é do Poder Executivo cujo objetivo é fiscalizar. Então, e nós atuamos conjuntamente em muitas questões, acho isso de extrema importância. Muitas vezes até operações conjuntas, como no trabalho escravo, sempre vai um procurador, vai a Polícia Federal e vão também os auditores do trabalho. E também não confundir com o Ministério Público Estadual. Nós, Ministério Público do Trabalho, atuamos na Justiça do Trabalho, questões trabalhistas, e fazemos parte do Ministério Público da União, que se divide em Federal, Militar, do Trabalho e do DF. As nossas questões são trabalhistas, que acredito que abrange, sim, uma gama de indivíduos, porque trabalhadores, afinal de contas, para sobreviver nessa sociedade, acabam sendo quase todos. Então, não é só o trabalho subordinado com vínculo. Muitas vezes, outras relações trabalhistas também podem estar abrangidas. Então, está bem. Tateando um pouco mais do assunto aqui, até algumas coisas que a doutora mencionou, e tangenciando alguns assuntos muito próximos, muito limítrofes aqui, foi falado a questão do aprendizagem profissional, acordo de igualdade de gênero, citou os trabalhadores cortadores de cana, temos aqui agora os trabalhadores migrantes, né? Assim, nesses aspectos que são mais, que a gente tem visto que são mais, tem mais apego com o MPT no momento. O que a doutora tem percebido? A sociedade tem encampado essas brigas do MPT? O que tem que avançar nisso? O trabalhador migrante, como é que a gente está conseguindo lidar com isso? E eu queria também que a doutora falasse de um tema que eu sei que a doutora é especialista, na questão da inclusão dos trabalhadores que têm deficiência. Certo. Com relação aos migrantes, nós temos atuado no sentido de ter um membro do Ministério Público que participa das reuniões em Brasília, inclusive uma colega nossa, a doutora Cristiane, que é especialista em imigrantes, e nós temos atuado nesse sentido de fazer mudanças de portarias, de legislação infraconstitucional, e no sentido de dar apoio a esse trabalhador migrante. Muitas vezes nós observamos que ele trabalhou em determinadas situações e na hora de receber ele não recebeu o que era devido. Então nós já atendemos casos de trabalhadores que foram lá na Procuradoria, um grupo de trabalhadores haitianos, e disseram: olha, nós construímos uma determinada obra para uma pessoa X que trabalhava para outra, e essa pessoa não nos pagou, porque a outra deixou de repassar o dinheiro. Aí nós chamamos os dois, aquele que contratou e aquele que era o dono
do empreendimento, chamamos também os trabalhadores e fazemos muitas vezes com que o acordo seja feito ali, sem a necessidade de ingressar na Justiça do Trabalho. Posteriormente, eles podem vir a ingressar, mas que seja pago o básico. Porque alguns trabalhadores, às vezes, eles ficam sem salário de 2, 3 meses que eles trabalharam, 4, e dizem, o empregador nos disse que ia pagar X e não nos pagou nada. Então, como nós vamos resolver isso? Então, há casos assim que os trabalhadores vão reclamar coletivamente lá. Ou vai um representando o grupo, ou trabalho escravo. Recentemente eu participei de uma operação de trabalho escravo no Paraná, que era o caso de serrarias. Numa região do Paraná, as serrarias contratam os trabalhadores dentro das suas serrarias, mas elas também contratam para eles extraírem o pinus, extraírem a madeira. E contratam através de um empreiteiro, que fica lá fazendo essa colheita do pinus. Esse empreiteiro, muitas vezes, ele vai ganhar pela produção, pela quantidade de pinos que extraírem, mas o que ele ganha, ele tem que pagar alimentação e, muitas vezes, um lugar para eles ficarem. Então, acaba sendo, muitas vezes, algo assemelhado a trabalho escravo. Por quê? Porque não tem as mínimas condições de higiene, não tem água potável, o lugar é horrível, dorme todo mundo junto. Eles só conseguem colher o pinus quando não está chovendo. Se está chovendo, que aqui no Paraná é uma região da Itaperuçu, região de Curitiba, Rio Branco, essas cidades assim. Então, há um problema nessa situação, porque esse empreiteiro, muitas vezes ele não é um empreiteiro, ele é tão trabalhador escravo como os demais. E essa operação que nós participamos reconheceu isso e houve o pagamento dessas verbas, foi uma operação conjunta. Então, há essa necessidade. E depois, ainda, alguns trabalhadores disseram, mas para nós faltou receber o restante. Nós trabalhamos para esse mesmo empreiteiro em outras propriedades. Então, isso está sendo verificado na Procuradoria. Você me perguntou também com relação à discriminação, foi isso? Discriminação e a questão do preenchimento de cotas para trabalhadores, né? De aprendizes ou de tanto de aprendizes quanto a questão dos trabalhadores com deficiência. Com deficiência. É isso. Então, antes eu vou falar com relação aos trabalhadores com deficiência. Nós temos uma legislação cujo artigo 93 da Lei 8.213 prevê essa necessidade de contratação de pessoas com deficiência. Muitas vezes as empresas dizem, nós não conseguimos encontrar as pessoas com deficiência, mas há ONGs que têm essas pessoas com deficiência, há secretarias municipais, então é possível sim contratar essas pessoas com deficiência. Só que não colocar em anúncio, contrata-se pessoa com deficiência, não, colocar o cargo. Contrata-se pessoa com deficiência para o cargo XYZ. E com relação ao aprendiz, uma legislação que está na nossa CLT, artigos 428 a 433, que obriga todas as empresas a contratarem aprendizes, no percentual de 5% a 15% dos seus empregados. Infelizmente, nós ainda temos no país apenas 700 mil jovens aprendizes contratados na idade de 14 até 24 anos, com a possibilidade de contratação de 1.800.000. E os municípios, Estado, União Federal, pode também contratar aprendizes. Na Procuradoria tem uma jovem aprendiz, através de uma licitação e através da contratação de uma instituição sem fins lucrativos. Doutora Mariana, eu queria, se fosse possível, que a doutora nos auxiliasse com o seu conhecimento. Eu sei que é uma estudiosa dos direitos difusos e coletivos, tanto que dedicou boa parte da sua vida a isso, dedica ainda. A gente está vendo um forte empenho do governo federal agora na questão da terceirização, vendo inclusive o STF acabando legislando sobre algo que deveria ser prerrogativa específica, que o legislativo deveria discutir bastante, mas acabou o STF encampando uma parte dessa briga. Em vários dispositivos se veio negociado sobre o legislado, a ultratividade da norma, a questão trintenária do FGTS, e agora, esta semana, nós temos a questão da discussão da terceirização, inclusive com uma declaração que eu penso ser muito infeliz do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir, que, na minha opinião, a justiça mais social desse país
E eu queria que a doutora falasse um pouquinho o seguinte, do jeito que está sendo proposto essa questão da terceirização, a senhora não acha que pode ter um afogadilho muito grande nas discussões sendo atropeladas etapas? Eu queria que a senhora opinasse sobre a terceirização, da forma como está ocorrendo a votação nas nossas casas legislativas. A terceirização, inclusive o Ministério Público tem participado bastante desse debate. Teve um colega nosso, o Cristiano Araújo Paixão, que esteve lá debatendo com deputados no sentido de fazer ver que muitas vezes, da forma que se está estabelecendo, pode ser prejudicial ao trabalhador, com a polarização, com a divisão. E eu citaria só um exemplo para nós logo concluirmos, né? Que é no sentido de que, recentemente, eu atendi um caso de trabalhadores que eles buscavam os carros já feitos por uma montadora e colocavam dentro da cegonha, para depois ir um motorista levando os carros. Essa empresa fez uma reformulação e contratou outra para fazer esse trabalho. Quando contratou outra, eles pegaram os mesmos trabalhadores, muitos deles. Daí esse trabalhador dizia, mas como que antes eu ganhava 3.000 e agora eu ganho 1.500, mas eu estou no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Então a terceirização produz situações como estas. E infelizmente declarações e pontos de vista conservadores fazem com que cada vez mais o nosso trabalhador tenha menos oportunidade e possibilidades de ter o seu direito trabalhista resguardado, que a Justiça do Trabalho faz tão bem isso. Doutora, para concluir, que a gente ia conversar durante muito tempo porque os temas se sobressaem, né? Mas, assim, o que a senhora gostaria de deixar como recado para o trabalhador que está nos assistindo, para o sindicato que está nos assistindo, como mensagem do MPT e os desafios do MPT para o ano de 2017? Quando temos uma crise social, uma crise em que se perde muitos empregos, sempre há uma demanda maior com relação ao Ministério Público do Trabalho. Então, nós sabemos que esse ano vai ter essa demanda e nós estamos aí para atuar, e os trabalhadores podem fazer a denúncia através do site www.pt9.mpt.mp.br. Tem lá um formulário de denúncias. Então, nesse sentido, se for necessário, pode se conservar anônimo, que a sua identidade não vai ser sigilosa ou anônima, como preferir, e não vai ser falado para a empresa quem foi que denunciou, mas é importante que seja feito isso para que nós tenhamos acesso a essa informação e possamos investigar a situação. Perfeito. Agradeço imensamente a generosidade da doutora Mariane ao deixar os seus mistérios para vir aqui nos prestigiar com sua sapiência, com a sua sabedoria, junto a todos esses anos de Ministério Público do Trabalho. Agradecemos imensamente e seguramente já traremos em outras ocasiões. Muito obrigado àqueles que nos assistem.